Olá pessoal, hoje é quarta-feira, 20 de agosto de 2025, e nosso amigo Scott Ritter está de volta conosco. Bem-vindo, Scott. Welcome, Max. Obrigado, Bensibor. Let's start with Vamos começar com a reunião entre os dois presidentes, o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia. you were in Russia Você estava na Rússia naquele dia, certo? that day, yeah? If you E toda a semana que antecedeu isso também. how did it Como foi estar lá e ver o que estava acontecendo? Bem, foi muito interessante, porque antes de tudo, eu diria que a população russa e a mídia russa são muito mais informadas sobre as realidades, sobre as nuances das políticas. Se você compara isso com a grande mídia americana e, francamente, com o público americano que não sabe nada sobre o assunto e acredita no que lhe é dito, sendo alimentado pela grande mídia, que é simplesmente um amontoado de mentiras. Então, na verdade, foi bastante estimulante estar entre pessoas que levam a sério o conceito de ser um cidadão informado. Eu sei que Vladimir Putin é um ditador maligno. Não existe democracia na Rússia. Quero dizer, aqueles russos são praticamente um bando de robôs. Mas para robôs, eles estão muito mais informados do que nós sobre as questões do momento, especialmente sobre essa questão em particular. E outra coisa que eu diria é que talvez o presidente Trump não perceba isso, mas a Rússia está do lado dele. Não porque eles estejam perdendo. É isso que as pessoas não entendem. A Rússia está vencendo de forma decisiva. Quero dizer, os russos sabem disso, mas essas pessoas são tão humanas, tão decentes, que mesmo vencendo, não querem continuar matando. Eles querem que essa guerra acabe e têm esperança de que Donald Trump possa, você sabe, trazer um pouco de bom senso aos ucranianos e seus aliados europeus e fazê-los reconhecer que a única saída é aceitar os termos da Rússia. E você sabe, a Rússia vai conseguir esses termos de um jeito ou de outro, seja matando mais 1,7 milhão de ucranianos ou fazendo com que Donald Trump coloque juízo na cabeça daqueles que querem continuar essa guerra até o último ucraniano. Mas o povo russo foi incrível. Os oficiais russos eram articulados e bem informados. E foi um prazer estar na Rússia, enquanto essa cúpula acontecia, e ver a reação dos russos. what was agreed on, Scott, in your opinion, during the meeting? O que foi acordado, Scott, na sua opinião, durante a reunião entre os dois presidentes? Get along to Foi algum tipo de estrutura para se darem bem, para de alguma forma se entenderem? stays together with Europe. Os Estados Unidos, junto com os europeus, de certa forma se aproximando, eu diria, e sabendo qual é a posição russa. We had the Tivemos a reunião entre os dois presidentes conversando um com o outro. Foi incrível porque por mais de 3 anos não vimos algo assim acontecer. Isso foi impressionante. Mas o que foi substancial? O que foi importante? O resultado da reunião. what was substantial, what was important, the outcome of the meeting. Bem, o mais importante é que Donald Trump mudou completamente de posição. Ele entrou com uma postura que simplesmente não iria a lugar nenhum, sobre um cessar-fogo imediato. A Rússia deixou isso claro. Acho importante, antes de continuarmos, entender algumas realidades. Quando Vladimir Putin fala, é aquilo. Quando Donald Trump fala, basta esperar alguns minutos e ele dirá algo diferente. Não há consistência em Donald Trump. E isso porque ele é mal assessorado por Marco Rubio, por Scott Bessent, por todas essas outras pessoas que são russofóbicas e sussurram bobagens no ouvido dele. O tempo a sós com Vladimir Putin foi o único momento em que Donald Trump recebeu informações precisas sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Basicamente, Putin o informou sobre a realidade de que a Rússia está vencendo essa guerra. A Rússia vai vencer essa guerra. Nada vai impedir a Rússia de vencer essa guerra. E o objetivo da Rússia é garantir que nunca mais precise fazer isso novamente. Para isso, é preciso parar de falar em cessar-fogo e começar a falar sobre um acordo de paz abrangente. E veja, essa posição que Donald Trump adotou. Esse é o resultado desta guerra.
desta cúpula, que Donald Trump, pela primeira vez, agora tem a política americana baseada na realidade. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas sabe, isso tem muito mais chance de sucesso do que qualquer exigência de cessar-fogo apresentada por Donald Trump. Aquilo era um beco sem saída. Deve ser meio humilhante para Donald Trump, sabe? Falar sobre como ele vai chutar a bunda do Putin, que vai dar uma bronca nele, que o Putin vai saber a verdade, que o Putin vai conhecer as consequências, que o Putin vai saber disso tudo. E aí eles têm uma reuniãozinha rápida no carro e o Trump sai dizendo, nada de cessar-fogo. Vamos seguir com o plano abrangente que os russos elaboraram. Não se trata apenas de Donald Trump. Vemos algum tipo de divisão dentro da União Europeia. Vimos isso quando Merz falou sobre o cessar-fogo, e você vê a Meloni de alguma forma sobre o que ela está falando. Mas quem se importa? Quantas divisões italianas estão indo para a Ucrânia? Nenhuma. Então por que estamos falando da Itália? Quero dizer, a Meloni é bonita. De todos que foram lá, ela é a mais agradável de se olhar, então as pessoas gostam de vê-la. E ela é divertida, tem um rosto muito expressivo, gosta de revirar os olhos. Ela é tão irrelevante quanto a chuva que está caindo do céu agora. Quem se importa com o que Giorgia Meloni pensa? Ninguém. Merz. Ninguém liga. Ele foi ignorado. Starmer, ignorado. Macron, ignorado. Stubb, quem é Stubb? Sabe, o Rutte chama ele de papai. E Ursula von der Leyen. De novo, ninguém sabe por que ela existe. Nenhuma dessas pessoas importa. Nenhuma delas importa. Trump não se importa com o que eles pensam. Ignore todos eles. Não existe foto mais humilhante do que aquela com Donald Trump atrás de sua mesa, com todos esses ministros sentados na frente dele, sabe, implorando por atenção. Zelensky, não sei quantas vezes ele disse obrigado enquanto não recebe nada do que quer. Olhe para os detalhes. Esqueça as besteiras, a forma como a grande mídia distorce tudo e todas essas outras pessoas por aí. Olhe para os detalhes. Não saiu nenhum detalhe dessa reunião. Nenhum. Proteção tipo artigo 5. O que isso significa? Nada, porque eles mesmos não sabem o que significa. Não tem nada ali. Nada vai acontecer, porque a Rússia não vai deixar acontecer. Só quero lembrar que a Rússia está vencendo essa guerra. Eles não estão perdendo essa guerra. Não é como se a Rússia estivesse pedindo favores aqui. Eles não ligam. Eles gostariam que essa guerra acabasse, mas vão continuar. Acabei de conversar com vários oficiais russos de alto escalão. Eles estão vencendo. Eles não estão preocupados. Eles vão ganhar. Do ponto de vista deles, sim, eles gostariam de parar de matar ucranianos. E aliás, você sabe a proporção, e eu já falei sobre isso antes, eu disse que eram de 12 a 20 ucranianos mortos para cada russo morto. Acontece que eu estava absolutamente certo. Imagine só, um especialista militar acertando algo assim. É simplesmente a realidade do campo de batalha. E vai piorar. As condições para os ucranianos estão ficando cada vez piores, e para os russos estão melhorando cada vez mais. E logo vai ser um massacre absoluto. A Rússia pode fazer isso o ano inteiro. Eles não se importam. Esses caras estão lutando essa guerra há 3 anos e meio. E você sabe, russos não são como americanos. Você sabe, eles não precisam voltar para casa a cada 6 meses. Quando os russos são enviados, é até a vitória. Quanto tempo você vai ficar lá? Até a vitória. Até a vitória. Até a vitória. Então eu não sei o que as pessoas acham que estão fazendo. Quero dizer, toda essa conversa sobre troca territorial, não vai haver troca territorial. Vladimir Putin, só para que as pessoas entendam, não tem absolutamente nenhuma autoridade para ceder 1 centímetro do território russo. Ele não pode fazer isso. Então todas essas pessoas dizendo que ele concordou com isso ou aquilo, não, ele não concordou. Absolutamente não. Em primeiro lugar, ele já deixou claro que não pode concordar. É a Constituição, é a mãe Rússia. Ele vai recuperar toda aquela terra. É só uma questão de quando. Ele está disposto a concordar com uma cessação das hostilidades se eles recuperarem todo o Donbass.
Mas então, nas difíceis negociações de paz que se seguiram, ele consegue toda a Rússia, uma zona de amortecimento, desmilitarização e desnazificação. Quero dizer, as pessoas não entendem que os russos não estão cedendo absolutamente nada. A Ucrânia começou essa guerra, incentivada pelo Ocidente. A Rússia vai terminar. Foi isso que ficou claro. Foi isso que Putin entendeu. Foi isso que Trump entendeu. Ele conhece a realidade. Ele conhece a realidade. Mas agora, ele precisa jogar o jogo político, porque não pode simplesmente seguir esse caminho imediatamente. Ele precisa fazer coisas, jogar, fazer pose. E é frustrante para as pessoas olharem para isso, porque nem sempre sabemos o que diabos está passando na cabeça de Donald Trump. Mas se você olhar para onde a retórica dele o levou antes do Alasca, verá que foi uma reviravolta completa de 180 graus. Uma reviravolta completa de 180 graus. Porque, Pyramid Mass, é lá dead quote. Aqui está o que ele disse, Scott, Donald Trump, após a reunião com os europeus. Nós temos as proteções do artigo 5, porém para a Ucrânia. Então eles não vão fazer parte da OTAN, mas ainda assim têm as mesmas proteções. Então eles não vão fazer parte da OTAN, mas temos as nações europeias, e elas vão assumir a dianteira, e algumas delas, França e Alemanha, algumas, o Reino Unido. Eles querem, sabe, ter tropas em solo. Eu não acho que isso vai ser um problema, para ser honesto com você. Acho que o Putin está cansado disso. Acho que todos estão cansados disso. Mas nunca se sabe. Vamos descobrir sobre o presidente Putin nas próximas semanas, isso eu posso te dizer. E vamos ver como tudo vai se desenrolar. Você ouviu o que ele disse? Ele não sabe de nada. Ele não disse que a França vai colocar... Eles querem colocar tropas em solo. Eles querem colocar tropas em solo faz tempo. A Rússia não deixa. Vamos descobrir onde está o Putin. Trump, você sabe onde está o Putin. Ele te disse claramente onde está. Não há concessão. Então o Trump está só jogando conversa fora para todo mundo. Ele sabe qual é a realidade. O que ele sabe é que nas próximas semanas, a Rússia vai acabar com a Ucrânia e mudar a realidade do campo de batalha. E, portanto, mudar a realidade política. E nada do que foi acordado, quero dizer, toda essa humilhação da Europa, onde você tem que comprar armas dos Estados Unidos, e aparentemente com um acréscimo de 10%. Quero dizer, Donald Trump é um indivíduo corrupto. Ele está vendendo armas para os europeus com um acréscimo de 10%. Quem disse isso foi o próprio secretário do Tesouro dele, para que eles possam enviá-las aos ucranianos. Mas essas armas ainda nem foram fabricadas. Não é como se você fosse ao Walmart ou à Home Depot e pegasse elas da prateleira. É aquele caso em que você precisa abrir o catálogo e dizer, preciso que você construa isso para mim. E eles respondem, bem, sabe, temos um acúmulo de pedidos e talvez você receba isso em 2028. Se você acha que a Ucrânia vai estar aqui em 2028, deve estar cheirando uma cocaína pesada, e o Zelensky vai ficar bravo porque você está pegando o estoque dele. Isso é uma humilhação total. Ninguém nunca se dá ao trabalho de investigar a fundo. Acabei de te contar. Não há compromisso com o artigo 5. Nenhum. Trump meio que começa como se houvesse, e então eles querem. Isso não significa que exista, certo? Eles querem. Eles querem fazer muitas coisas. Não vai acontecer. Os Estados Unidos estão falando sobre poder aéreo, você sabe, poder aéreo. Você acha que a Rússia vai deixar aviões americanos voarem sobre a Ucrânia? Não. Vai acontecer? Só depois que a guerra acabar e a desnazificação tiver ocorrido, ou seja lá o que for. Mas você sabe, tem gente por aí falando sobre uma zona de exclusão aérea. Já existe uma zona de exclusão aérea. A Rússia é dona dela. Chama-se Espaço Aéreo Ucraniano. Voe e morra. É simplesmente estúpido o que está acontecendo agora. Enquanto isso, os ucranianos estão sendo dizimados no campo de batalha, mas não nos importamos. No Ocidente, não nos importamos. Mandamos eles morrerem há muito tempo.
seems that Europeans are mostly interested in Parece que os europeus estão principalmente interessados em garantir segurança para a Ucrânia. Mas você vê algum ponto em comum nesse sentido? Uma segurança que seria de alguma forma aceitável para os russos, para os europeus, para os Estados Unidos e, mais importante ainda, para Zelensky e sua administração? Porque não parece que eles vão tirar Zelensky do poder. Eles querem manter Zelensky no poder. Quem? O jurista me parece. They don't matter. They don't count. Eles não importam. Eles não contam. Quem se importa? Russia. É a Rússia que define os termos. Eles já disseram isso. O presidente não tem nenhum mandato legal, não realizou a eleição quando deveria. Constitucionalmente, ele não existe. E eles não podem assinar um acordo com ele. E independentemente do que as pessoas falem sobre como as coisas vão ser no futuro, entendam que não haverá uma força de paz na Ucrânia até que haja uma paz a ser mantida. Desnazificação, desmilitarização, tudo isso. Isso acontece, aí sim entram pessoas. Então é constrangedor ouvir a Europa falar. To listen to Europe talk. They live in a fantasy world. Eles vivem em um mundo de fantasia totalmente desconectado da realidade e estão completamente perdidos. Eles não sabem no que concordar, não têm uma posição única. Quero dizer, você ouviu cada um desses líderes informando algo diferente ao presidente, e o presidente também não tem um plano. Como poderia ter? Ele acabou de mudar de ideia completamente. Agora ele está indo na direção. A Rússia vai precisar de uma paz abrangente. No fim das contas, esse presidente também disse, vamos sair. O que pode ser o que vai acontecer? Which may be what happens. I mean, he really needs to. Quero dizer, ele realmente precisa bater na mesa, tomar a frente, dizer para a Europa sentar e calar a boca e se virar para o Zelensky e dizer, ou você concorda com o que eu estou fazendo aqui, ou quando sair daqui, você está morto. Eu mesmo vou te caçar e te matar. Você é o problema, não a solução. Você é um indivíduo extremamente corrupto. Temos provas contra você. Você está massacrando seu próprio povo. Então, sua única chance de sobrevivência agora é basicamente ceder em tudo o que acabamos de dizer e sair do caminho. Vá para Miami. Você pode ir para onde quiser. Mas não. Veja, o Trump não está fazendo isso. E como resultado, ele alimenta falsas esperanças nos europeus e no Zelensky. As a result, he breathes false hope into the Europeans and Zelensky. Russia's not yielding. I wish people would A Rússia não stop cede. before they open Eu gostaria que as pessoas estudassem mais sobre a Rússia antes de abrirem a boca. You understand? Você precisa entender que quando continuam dizendo Putin faz isso, Putin não faz nada a menos que seja permitido constitucionalmente. Ele é o presidente da Rússia. Ele está vinculado à lei russa e não pode ceder território. A Duma basicamente teria que aprovar uma resolução redefinindo o que são Kherson e Zaporíjia. Evite isso. Trump não tem poder, nem autoridade para dizer, sim, vamos abrir mão dessa terra. Não pode fazer isso constitucionalmente. A Rússia é fundada constitucionalmente. Aliás, eles obedecem à Constituição muito melhor do que nós. Hell, they obey their constitution a lot better than we do. Do we know anything about the proposal that Sabemos algo sobre a proposta que o lado russo estava mencionando antes de ir para a reunião. Eles disseram que receberam uma proposta dos Estados Unidos. Por isso, estão tentando... O presidente russo vai se encontrar com Donald Trump. O que era isso? O que é? Sabemos algo sobre isso? Não sabemos. Acho que o que aconteceu foi que o Trump... We don't know. I think what happened is that Trump is trying to push an economic proposal. Trump está tentando promover uma proposta econômica. E parece que Vladimir Putin abriu caminho acho que ele assinou um decreto, pouco antes de viajar, que abriu Sakhalina para o desenvolvimento. É um grande projeto de energia ali no Pacífico. Os japoneses estão investidos, os Estados Unidos têm um grande investimento, e ele basicamente abriu para investimentos contínuos. Acho que isso foi um sinal de que a Rússia está disposta a permitir o retorno do Ocidente. O Ocidente pode ganhar muito dinheiro. Houve conversas sobre o Ártico e coisas desse tipo, mas acho que o que aconteceu foi que essa reunião, que deveria durar 6 horas, acabou durando 3 horas. They were supposed to go for 6 hours, went for 3 hours. The luncheon they were supposed to have didn't happen.
because O almoço que eles deveriam ter não aconteceu, porque, basicamente, toda a preparação que a equipe do Trump havia feito foi descartada no primeiro minuto, pois Vladimir Putin mudou a narrativa e assumiu o controle da situação. Agora os Estados Unidos estão correndo atrás do prejuízo e ainda estamos tentando alcançar. Os russos estão em posição privilegiada aqui, eles estão no comando. Mais uma vez, o presidente dos Estados Unidos foi mal assessorado por seus conselheiros. Ele nunca deveria ter entrado nessa reunião tão despreparado. Vladimir Putin está sempre super preparado. Eles têm opções, planos de contingência, tudo. Você não vai conseguir superá-los. Você não vai surpreendê-los. Do you feel that the war would continue, Scott? Você acha que a guerra continuaria, Scott? Porque depois da reunião, ambos os lados, os Estados Unidos e os russos, estavam um pouco positivos quanto ao resultado. Mas depois disso, com os europeus se reunindo com Zelensky e Donald Trump, você acha que aquelas pequenas esperanças que tínhamos após a reunião estão desaparecendo? Little hope that we had after the meeting are fading away. I don't think the Russians had hope. They're very Eu não acho que os russos tinham esperança. Eles são muito realistas. Eles sabem exatamente o que está acontecendo. Os russos vão continuar lutando. Posso garantir isso. Você sabe, os Estados Unidos, quero dizer, Donald Trump gostaria de ver a paz. Mas isso exige que Zelensky aceite a realidade e exige que a Europa também aceite a realidade. Nenhum dos dois parece pronto para fazer isso, e sem isso não haverá paz. Isso é claro como o dia. Então, novamente, isso agora depende de Donald Trump. Ele teve essa reunião com os europeus. Acho que agora ele vai se voltar para eles e dizer: vocês não têm um plano. Continuam dizendo que têm um plano, mas esse plano exige que façamos algo. Não vamos fazer isso. E se vocês não têm mais nada a acrescentar, precisam sair do caminho. Nós vamos terminar o trabalho. Mas ele ainda não fez isso. we're going to finish the job. But he hasn't done that. Does it feel that Europe is Parece que a Europa está tão preocupada com a Ucrânia, ou as preocupações deles estão, na verdade, relacionadas ao futuro da própria Europa. Eles não conseguem se sustentar sozinhos. Não conseguem viver sem os Estados Unidos. Viver sem os Estados Unidos é, de certa forma, difícil para eles. without the United States somehow difficult for them? No, impossible. Not difficult. Impossible. Não, impossível. Não é difícil, é impossível. Sabe, eles são como crianças sem asas que não conseguem sair do ninho, mesmo já tendo idade suficiente para ter voado há muito tempo. Mas a Europa é fundamentalmente disfuncional. As economias deles estão em frangalhos, e a unidade política foi por água abaixo. Their political unity is gone out the window. Vou apenas reiterar, eles não têm nada a acrescentar, nada a contribuir, absolutamente nada. O mundo estaria melhor sem a Europa neste momento. Quero dizer, não estou dizendo para eliminá-los, só estou dizendo que se eles simplesmente aprendessem a ficar quietos, sentar e não fazer nada, muitos problemas poderiam ser resolvidos. Mas você sabe, essa elite política e econômica europeia, o sistema que está em vigor agora, esse sistema horrivelmente inepto e corrupto, é o que os alimenta. Quero dizer, a purga que está por vir, a purga motivada pela economia em que esses líderes fracassados serão jogados nas ruas, é a melhor coisa que pode acontecer à Europa. A melhor coisa que poderia acontecer à Europa. Quase não há um líder europeu que vale a pena salvar. Não há nenhum grande líder europeu que vale a pena salvar. Todos conspiram contra os Estados Unidos. Por qual motivo? Netwell, Leslie Platter. For what reason? Money and power. I don't know what else do they want from the United States. Eu não sei o que mais eles querem dos Estados Unidos, porque olhando para a forma como os Estados Unidos se posicionaram contra a Índia e a China, eles já chegaram ao limite e não podem fazer mais do que isso. They cannot do anything. Não sei se você ouviu o Scott Ritter falando sobre a China e a Índia e sobre como as economias deles foram transformadas de alguma forma. Eles estão mais dependentes da Rússia e de tudo isso do que antes. E aqui está o que ele disse. And here is what he said.
A história, porém, Becky, e o fato de a China importar isso é subótimo. Mas se você voltar e olhar antes de 2022, antes da invasão, 13% do petróleo da China já vinha da Rússia, agora são 16%. Então a China tem uma fonte diversificada para o seu petróleo. Se você olhar agora, acredito que a Índia tinha menos de 1% do seu petróleo vindo da Rússia e agora acredito que está em 42%. Então a Índia está apenas lucrando com isso. De 1% para 42%. E quem está recebendo esse petróleo? Quem está comprando isso da Índia? Pois é. Bom, quero dizer, é irônico ouvir isso vindo do secretário do Tesouro de um país cujo presidente ficou na Casa Branca e disse ao mundo que iria explodir o gasoduto Nord Stream 2 na frente do chanceler que era dono dele. Esse chanceler não disse nada. Então, sabe, e depois que explodimos aquele gasoduto, o que fizemos? Fizemos isso em nome de impedir a Rússia de vender energia para a Europa, tirando sua influência e poder de barganha. Depois, viramos e vendemos para eles um navio-tanque cheio de gás natural liquefeito, com um ágio enorme, 4 vezes o preço. E o investimento considera isso um bom negócio. É ruim, para um lado, tentar ganhar favores pagando as pessoas. Mas o que fazemos? Simplesmente demos um golpe nos alemães, como você não imagina. E eles são ingênuos o suficiente para deixar isso continuar acontecendo. É constrangedor. Mas sim, eu diria que Donald Trump, quando está totalmente envolvido em uma questão, está tentando ganhar dinheiro. É só isso. Não é pela segurança nacional dos Estados Unidos, é pelo dinheiro. E os russos decifraram o código. Por isso a proposta deles foi: ei, vamos desenvolver juntos o Ártico, vamos abrir Sakhalina, tem um jeito de ganhar dinheiro. É por isso que Kirill Dmitriev é uma das indicações deles. Ele é um cara do dinheiro. É por isso que o canal mais eficaz para a troca de informações não é Marco Rubio com Sergei Lavrov. Poderia-se pensar que seria, mas não. É Steve Witkoff, amigo pessoal e enviado especial de Donald Trump, e Kirill Dmitriev, um cara que administra um fundo de investimento privado. A Ucrânia pode alcançar o que deseja em termos de garantias de segurança sem que a Rússia faça parte disso? Não. A Rússia não vai permitir que a Ucrânia exista como um tumor cancerígeno. Então nada do que a Ucrânia quiser, ela vai conseguir. Nada. Quero dizer, eles fizeram sua escolha. Eles são nazistas literais. Por que eles deveriam ter o direito de continuar governando? Porque quando você vê a reunião que Donald Trump teve com os europeus, junto com Zelensky, parece que eles estão de alguma forma tentando tirar a Rússia da cena em termos de fornecer garantias de segurança. O que eu argumento ser um erro, porque a Rússia é o jogador mais importante nesse aspecto. Se eles querem algo substancial para a Ucrânia, a Rússia precisa fazer parte da discussão. A Rússia precisa fazer parte desse acordo. Mas não parece que isso está acontecendo. Até mesmo Donald Trump, quando fala sobre colocar tropas em solo, depois da reunião com Vladimir Putin, é simplesmente inacreditável. Não dá para acreditar que o presidente dos Estados Unidos está falando desse jeito. De novo, acho que simplesmente precisamos parar de falar sobre a Europa. Mas eles estão lá, Scott, afinal de contas. Ou será que não? Eles não estão lá. O que está lá? O exército francês não existe. O exército britânico não existe. O exército alemão não existe. O que é a Europa? Uma economia disfuncional que está colapsando enquanto falamos. Nenhuma indústria de defesa digna desse nome. A Europa não está lá. Para estar lá, você tem que estar lá fisicamente.
Você tem que ser capaz de fazer algo. Eles não conseguem nem reunir 30 mil soldados para uma força de paz. Esse foi o número que eles sugeriram. E de repente dizem, não temos o suficiente, não dá. Não existe Europa. Ela existe apenas na mente de Donald Trump. A Rússia não se importa com a Europa. A Rússia nem os considera. Eles não são nada. A Rússia não acorda de manhã pensando, precisamos realmente nos preocupar com os europeus. We have to really worry about the Europeans. They're irrelevant. They made themselves irrelevant. Economically, Eles são irrelevantes. Tornaram-se irrelevantes. Economicamente, não. Quero dizer, ainda são patéticos. Ainda compram energia da Rússia. Só mentem sobre isso. Pegam dos indianos. Pegam dos turcos. Ninguém fala sobre o Turk Stream. Sabe, eles ficam lá e explodem o Nord Stream, mas ninguém fala sobre o Turk Stream e como todo aquele gás russo está passando pela Turquia, direto para o sul da Europa. Ninguém fala sobre isso. A Europa está tão cheia de vocês sabe o quê, que chega a ser ridículo. Não existe Europa. Perdemos tempo demais falando sobre essas pessoas. Eles são um grande nada. Eles não terão nada a ver com qualquer paz na Ucrânia. Nada. it will have nothing to do with any peace in Ukraine. Nothing. Trump gives them the time of day. Russia doesn't. Trump dá atenção a eles. A Rússia não. Você vê a Rússia se preocupando com a Europa? Não. Eles vão conversar com Donald Trump. Eles não vão conversar com a Europa. Por quê? O que a Rússia ganha com isso? O que a França tem a oferecer? A comida russa é melhor. Eu sei, acabei de comer um monte dela. A Rússia é um lugar mais limpo. Paris hoje em dia é só um esgoto imundo de cidade. Moscou limpa. Você pode ir a qualquer cidade russa de terceiro escalão. É mais limpa e moderna do que qualquer coisa que Paris tem a oferecer. Tinivtor, por que as pessoas acham que os russos precisam da Europa ou se importam com a Europa? Eles costumavam se importar, mas a Europa se divorciou da Rússia, não foi o contrário. A Rússia não se afastou da Europa. A Europa se afastou da Rússia. E a Rússia seguiu em frente. Europe walked away from Russia. And Russia's moved on. So we spend far too much time. Então nós gastamos tempo demais falando sobre a Europa. Quero dizer, assim que alguém menciona tropas britânicas, de onde elas vêm, diga a unidade. Diga a unidade. Você não consegue. Consegue? Você nem sabe qual unidade vai ser enviada para lá. Quantos tanques eles têm? Não muitos. Eles conseguem sustentá-los logisticamente? Eles têm capacidade de transporte pesado para mover esses tanques dos quartéis na Inglaterra? Para onde eles vão? Vão por terra até a Romênia? Vão chegar de navio? E então na Romênia vão montar uma grande base logística lá? Com quais tropas? Com a grande força expedicionária logística britânica? E depois? Agora você vai projetá-los para dentro da Ucrânia. And then what? Now you're going to project them into Ukraine. Well, for what line of communication? And when Por qual linha de comunicação? E quando eles chegarem lá, qual é o plano de rotação? É uma missão de 6 meses. Então você precisa ter cuidado se estiver na Grã-Bretanha, porque não tem tropas suficientes. Digamos que você envie 5.000 soldados. Isso significa que você precisa de pelo menos 15.000 comprometidos com a missão. Isso é a maior parte do seu exército, porque você é patético, pequeno, estúpido, inútil e insignificante. Você não treinou e seus soldados estão gordos. E então chegamos aos franceses. Que tropas francesas vão participar? Eles tiveram que canibalizar tudo só para enviar esse batalhão expedicionário para a Romênia agora. Agora querem transformá-lo em uma brigada. Com quais tropas? Com que equipamento? Como você sustenta isso? how do you sustain it? They did a major logistics exercise a couple years ago. Eles fizeram um grande exercício logístico há alguns anos. Acho que o limite foi de 12.500 como o fluxo máximo de tropas que a França é capaz de movimentar atualmente. Mas isso é algo importante. Como você leva as tropas do ponto A ao ponto B? E depois como você as sustenta? Porque quando as tropas chegam, elas precisam de comida. Muita comida. Elas comem, elas precisam de eletricidade. Onde estão seus geradores? Onde está o combustível? Onde estão os caminhões que transportam o combustível? Onde estão os pneus sobressalentes? O que acontece quando esses caminhões começam a quebrar? Você tem uma equipe de manutenção móvel? Onde ela está? Ela pode ser mobilizada? Os franceses não conseguem fazer nada disso. Nada. Ninguém consegue, exceto nós, os Estados Unidos. Somos os únicos capazes de fazer qualquer uma dessas coisas na OTAN.
Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, certo? Secretary General of NATO, right? You know, he used to be the Secretary of or the Minister of Defense. Sabe, ele costumava ser o secretário ou ministro da defesa da Holanda. E sob o comando dele, as forças armadas holandesas foram direto para o buraco. Eles fizeram grandes exercícios em que os soldados realmente tinham que correr e fazer bang, 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 porque não tinham armas funcionando nem munição. E agora, ele é o secretário-geral falando sobre reconstruir um grande poderio militar para enfrentar a Rússia. Que idiota. Antes de falarmos sobre a Europa, você tem que me dizer o que a Europa tem, o que a Europa traz para a mesa. E você não consegue. Eles não têm nada. Eles não trazem nada para a mesa. As únicas pessoas perdendo tempo falando sobre a Europa são os Estados Unidos e a mídia. Você não vê a Rússia se preocupando com isso. Simplesmente não. O motivo pelo qual acho que a Europa é importante? Não estou comparando a Rússia com a Europa em termos militares. Estou apenas falando sobre a segurança da região. Imagine os Estados Unidos comparando seu poder militar ao do México ou ao do Canadá. Não é nem comparável. Mas no fim das contas, para a segurança da região, é preciso haver um acordo, algum tipo de entendimento mútuo entre as partes envolvidas nessa região. Não Manning Bridge, Rossi-Est Wakorda. A Ucrânia é a Rússia. Pode ser parte da Rússia. Pode ser algum tipo de... É parte da Rússia? Não pode ser. Será. Mas a parte ocidental da Ucrânia nunca será parte da Rússia. Ah, era parte da Rússia. Era parte da União Soviética. Eles derrotaram os bandeiristas uma vez. Você sabe disso, né, Nima? Eles derrotaram os bandeiristas uma vez. Prenderam todos, mataram um monte deles, expulsaram o resto. A Rússia vai fazer de novo se for preciso. Agora, você sabe, o cara da inteligência fez uma conferência no início deste verão. Falamos sobre entregar para a Polônia. Quero dizer, esse seria o movimento definitivo, sabe? Para todos esses filhos da mãe do Bandera por aí. Porque os poloneses conhecem o massacre de Volhynia. Os poloneses mal podem esperar para pegar essa escória do Bandera e esmagá-los até se submeterem. Sabe, isso pode acontecer. E os rutenos, sabe, aqueles húngaros que vivem lá embaixo e que estão apanhando dos ucranianos agora. A Hungria quer eles de volta. Tem um monte de romenos que também querem ir para a Romênia. Pode haver uma partilha da Ucrânia. Os russos já discutiram isso. Isso não é uma garantia de segurança. Isso é só dividir carne morta. É pegar o corpo morto da Ucrânia e pá, se livrar dele. Pá, se livrar das partes estragadas. Pá. E a Rússia fica com o resto. Não há nem de stretch. É uma nação funcional, uma corrupta benented. Eles venderam seu remédio para o truque sexual. Vá para a Europa. Vá para qualquer grande cidade. Veja quem são as prostitutas. Mulheres ucranianas. Sabe, é isso que a Ucrânia fez. Os homens estão mortos e as mulheres se venderam para a prostituição. Vá para Kiev. Vá até Klitschko, sabe, o grande prefeito, gente boa, boxeador. Ele é dono de metade dos bordéis de Kiev e os abastece com mulheres que perderam tudo, cujos maridos morreram na linha de frente, que não têm nada porque foram privadas de suas pensões. Então ele chega e diz: agora vocês são minhas prostitutas. E manda metade delas para a Europa para ganhar dinheiro. Esta é a Ucrânia. Esta é a realidade. O Ocidente ignora isso. This is Ukraine. This is the reality. The West ignores it. The people that know it are the mercenaries that go over there. They know, because all they do is get... As pessoas que sabem disso são os mercenários que vão para lá. Eles sabem porque tudo o que fazem é ficar bêbados e transar. Depois morrem no campo de batalha. Essa é a realidade. Essa é a realidade da Ucrânia. É um país de quinta categoria cujas pessoas há muito tempo perderam qualquer noção de unidade, orgulho e tudo mais. Eles se venderam. A única salvação deles é através da Rússia. A única salvação deles. Porque os russos são os únicos que se importam com eles. Ninguém mais se importa com eles. Se você se importasse com a Ucrânia, não permitiria que isso acontecesse. 1,7 milhão de soldados ucranianos mortos. Isso não te comove? Vamos parar de falar sobre a Europa e garantias de segurança.
So let's just stop talking about Europe and security guarantees. Europe doesn't provide any. Europe can't even secure itself. A Europa não consegue nem se proteger. Vamos falar sobre a realidade da Europa e garantias de segurança. Não existe nenhum sistema de defesa aérea na Europa. Nenhum. A Rússia poderia destruir toda a Europa em uma simples campanha aérea de uma semana. A Rússia está produzindo 1000 drones do tipo Shahed por dia. Eles estocam porque estão usando 5 ou 600 por dia no máximo, mas podem chegar a 1000. Mas o ponto é que os russos têm a capacidade, em um período muito curto de tempo, de inundar a Europa com 50.000 drones, 10.000 em 5 dias. E não vai sobrar nada de pé na Europa, porque eles não têm nada para se defender. Eles não têm defesa aérea. Nenhuma. Zero. E nem estamos falando de ração. Nem estamos falando, sabe, de Kings Hall. Nem estamos falando de Zircon. Estamos falando de drones. A Europa não consegue se defender. Essa é a realidade. Não sei por que as pessoas não entendem isso. Os poloneses ficam sem munição em 14 dias. Os britânicos ficam sem munição em 7 dias. Mas isso nem importa porque eles ficam sem tropas em 2. Os franceses nem saem do quartel. Os alemães, 16% disseram que lutariam pela Alemanha se ela fosse invadida. 16%. Agora estamos falando de tropas alemãs se movendo e invadindo outro país. Ninguém faria isso. Tem gente insana lá em cima falando. Starmer está falando disso, daquilo e de outra coisa. Starmer's talking about, this, that, and the other thing. The British people won't follow him. They won't fight this war. O povo britânico não vai segui-lo. Eles não vão lutar essa guerra. O povo francês não vai seguir o Macron. Tudo isso é só conversa fiada. Ninguém vai fazer isso porque não consegue e não quer fazer. Sabe, esses líderes estão totalmente desconectados da realidade. O povo deles não se importa com isso. Eles não estão dispostos a morrer pela Ucrânia. O povo americano também está assim agora. É por isso que o Trump, basicamente o Marco Rubio, depois da cúpula do Alasca, disse, acabou, não vamos mais enviar armas para a Ucrânia. Chega, a carona grátis acabou. Se a Ucrânia quiser uma arma, os europeus é que têm que comprar. Como eu disse, os europeus não estão comprando isso de prateleira. Eles estão comprando pelo catálogo, o que significa que não vai ficar pronto por anos. O que a Europa quer? Vocês querem uma estrutura de segurança europeia? A Rússia entregou um tratado para eles em 17 de dezembro de 2021. Quando a Europa tirar a poeira desse tratado, abrir e disser, estamos dispostos a conversar sobre isso, então a Rússia vai ouvi-los. Mas até lá, é só fantasia. É como um jogador de futebol americano do ensino médio falando sobre qual time da NFL ele quer liderar até o Super Bowl. Primeiro você tem que se formar no ensino médio, filho. Depois tem que jogar na faculdade. Tem que torcer para ser escolhido por um time vencedor. Mas até lá, é só fantasia. Nunca vai se realizar. A Rússia é a NFL. Vocês são um time de futebol americano de calouros do ensino médio. É isso. É só isso que eles são. Onde está a Polônia e sua política? Você não vê o presidente da Polônia vindo aos Estados Unidos. A Polônia foi, se você se lembra quando essa guerra começou, um dos países mais agressivos em relação à Rússia. Naquela época era a Polônia. E de alguma forma eles foram transformados para uma nova posição. Qual é a nova posição do governo polonês em relação à Ucrânia? Acho que a Polônia se tornou mais realista. Quero dizer, antes de tudo, acho que alguns nacionalistas estão dizendo, se a gente ficar quieto, vamos conseguir a Ucrânia Ocidental. Fica quieto, não diga mais nada. E eles estão torcendo para que isso aconteça. Eles precisam ter cuidado, porque tem que lembrar que se conseguirem a Ucrânia Ocidental, isso fazia parte da troca de territórios. Sabe, a Rússia assume aquela parte, porque é, você sabe, a linha Curzon. Mizim Fresu, Anempring, Silesi e Pomerding, e Mervatar. It's como spedang step thing memotrod. O que você acha que os alemães vão fazer? Ficar sentados e dizer, tudo bem,
Tranquilo. Não, os alemães vão dizer, queremos nossas terras de volta também. Começar a redesenhar as linhas no mapa. Isso é algo muito perigoso. Muito perigoso. É por isso que a Rússia não queria fazer isso. Novamente, só preciso lembrar as pessoas, sabe, os russos fizeram de tudo para manter as fronteiras de 1991, mesmo não gostando delas. A Rússia sempre acreditou que Donbás lhe pertencia. Sempre acreditou que a Crimeia lhe pertencia. Mas disseram, vamos reconhecer as fronteiras de 1991 porque foi isso que foi acordado. That was what was agreed to. It wasn't Russia that broke any deals. Não foi a Rússia que quebrou algum acordo. Eles não violaram o Memorando de Budapeste de 1994. A Ucrânia quebrou, porque acho que todo mundo tende a ignorar a questão da neutralidade. Ah, meu Deus, a Ucrânia queria entrar para a OTAN. Você não é mais neutro. Acho que o Memorando de Budapeste não se aplica mais. Eles esquecem desse aspecto. Sabe, os russos, mesmo quando 2014 começou, não foram absorver Donbás. Eles apenas disseram, estamos aqui para proteger os direitos das pessoas de lá. Mas os acordos de Minsk eram todos sobre a Ucrânia, manter o controle sobre esses territórios, como parte da Ucrânia. Sabe, a Crimeia só foi tomada depois que os bandidos, o pessoal do Azov, tentou invadir a Crimeia à força e tomá-la por causa de Sebastopol e pelo que fizeram em Odessa, queimando pessoas vivas e esse tipo de coisa. E os russos disseram, de jeito nenhum. Bem, eles também têm a grande base naval e simplesmente disseram, isso não vai acontecer. Homens verdes apareceram e a Crimeia agora faz parte da Rússia. Mas esse não era o plano da Rússia. Não era a intenção deles. Eles não comeram isso. A Rússia não começou o Maidan. Fomos nós, os Estados Unidos, a Europa. Eles não começaram em Donbás. E mesmo quando você sabe, depois que os combates no Donbás começaram, Debaltseve é uma vila em, acho que, Luhansk ou no norte de Donetsk. E o exército ucraniano estava cercado. Eles iam ser todos mortos. E Putin estava pronto para dar a ordem, matem todos eles. Porque você sabe, esses caras declararam uma operação antiterrorista. Não sei quantos americanos estão cientes disso, que depois que o pessoal do Azov entrou e ameaçou acabar com a língua, a religião, a cultura, pagar a entidade russa, os russos se levantaram e disseram, vocês não podem se opor. Poroshenko called them terrorists. Poroshenko os chamou de terroristas e iniciou uma operação antiterrorista, que então fez com que a artilharia ucraniana disparasse contra vilarejos, cidades e povoados, matando civis. Mesmo depois disso, quando a Rússia entrou para ajudar, eles disseram sobre os acordos de Minsk. Esses territórios pertencem à Ucrânia. Só precisamos que vocês reconheçam os direitos do povo russo. Eles podem praticar a fé ortodoxa, falar sua língua e preservar sua história. Vocês não podem sair por aí derrubando monumentos e esse tipo de coisa. Era só isso que a Rússia queria. E mesmo no final, quando os russos iniciaram a operação militar especial, foi apenas porque a Ucrânia mobilizou de 60 mil a 80 mil soldados e começou um bombardeio pré-invasão de 10 dias, intensificando o ataque ao Donbás. Os russos disseram, precisamos antecipar isso, então o fizeram. Mas a estratégia deles não era tomar território. Eles estavam dispostos a devolver tudo. Eles só queriam paz. Foi o Ocidente que mudou tudo. Então essa ideia de que a Rússia é o grande vilão que sempre quis destruir os ucranianos. Não, essa guerra foi imposta a eles. Mas agora eles tomaram uma decisão. A Ucrânia claramente não quer respeitar os direitos do povo russo. Como Vladimir Putin disse em seu discurso à Duma em 2005, a maior tragédia do século passado foi o colapso da União Soviética. Todos vocês dizem que ele quer isso? Não, ouçam o resto. Porque da noite para o dia, dezenas de milhões de russos ficaram sem lar. Ele disse, eu sou o presidente da Federação Russa e da nação russa. E a nação russa não conhece fronteiras. A nação russa está onde vivem os russos. E os russos são definidos por sua língua, sua história, sua cultura, sua religião.
and it's my job as the Russian president to protect them, to defend them. E é meu dever, como presidente da Rússia, protegê-los, defendê-los, e foi isso que ele fez. E quando ficou claro que nem o Ocidente nem a Ucrânia estavam dispostos a agir de forma responsável, o presidente russo disse: então eu vou proteger essas pessoas, absorvendo-as para a mãe Rússia. Eles fizeram um referendo, e depois Putin foi à Duma. A Duma votou, quero dizer, tudo foi muito procedimental, de acordo com a Constituição. Mas agora essas terras pertencem à Rússia para sempre. A Rússia nunca vai desistir delas. E é aí que estamos. É uma realidade russa que o Ocidente simplesmente continua ignorando. It's a Russian reality that the West just continues to ignore. I hope that Donald Trump had some sort of moments. Espero que Donald Trump tenha tido algum tipo de momento com os líderes europeus para ser simplesmente honesto com eles. Send everything Chegamos ao ponto em que já enviamos tudo para a Ucrânia. economically and Não podemos fazer mais nada, nem economicamente, nem militarmente, para derrotar a Rússia. powerful he is. Em vez de se gabar de quão poderoso ele é, de quão forte ele é, de como pode mudar tudo, ele precisa ser um pouco mais humilde sobre o que está acontecendo com a Rússia e apenas conversar de forma honesta com os europeus. Talking in Acho que isso os ajudaria muito a entender a situação. I think that would help them a lot to understand the situation. But how do you talk honestly with Macron? Mas como você conversa honestamente com Macron? Para isso você tem que mandar ele sentar, calar a boca e ouvir. Você realmente quer humilhar o presidente francês desse jeito? Macron deveria ter sido interrompido no meio da fala se dissesse cessar fogo mais uma vez. O presidente deveria simplesmente bater a mão na mesa e dizer: cale a boca. Não vamos ter um cessar-fogo. Você não entende? Se continuar defendendo um cessar-fogo, então não é bem-vindo nesta mesa, porque você não importa, você não conta, você faz parte do problema, não da solução. Cai fora da Casa Branca. Era isso que o presidente deveria ter feito se a Meloni revirasse os olhos mais uma vez. Should have done. Maloney rolled her eyes one more time. That's one too many eye rolls. You're out of here. Isso já foi um revirar de olhos a mais. Você está fora, está demitido. Mais alguém? Você abriu a boca. Está demitido. Veja, seu trabalho é me ouvir. Eu sou o presidente dos Estados Unidos agora. Só a minha voz importa. Eu estou aqui. Zelensky, como eu disse, vá embora. Você não vai voltar para casa. Vamos te jogar de um avião sobre o Atlântico. Você não é mais o presidente da Ucrânia. É isso que o presidente precisa fazer, assumir o comando, tomar o controle. Mas em vez disso, ele tem uma eleição de meio de mandato chegando e precisa agir de forma a, sabe, precisa tomar cuidado para não alienar uma base que, neste momento, ainda permanece leal a ele. A base that right now will still remain loyal to him, but if the foreign policy is too screwed up, Mas você sabe, se a política externa estiver muito bagunçada, eles podem mudar. Se os democratas conseguirem se organizar, sabe, eles podem voltar para os democratas. Então ele precisa jogar o jogo político doméstico. E é isso que muito disso, apenas manobras políticas internas. Mas toda vez que ele teve a oportunidade de apertar o cerco contra a Rússia com sanções mais duras, ele sempre recuou. E eu entendo isso. Se ele não vai sancionar a Rússia, com certeza ele não vai permitir que a Europa coloque tropas em solo russo. Porque isso é guerra. Guerra literal. because that's war, literal war. You've been to Russia last week. Donald Trump was talking Você esteve na Rússia. when he was Na semana passada, Donald Trump falou sobre colocar tropas em solo ucraniano. Ele disse que a Polônia está cansada dessa guerra, mas que, embora estejam cansados, não vão cometer suicídio só para chegar a um acordo. Quando você esteve na Rússia, como se sentiu em relação às pessoas de lá? Sobre como elas veem o campo de batalha na Ucrânia, o que vem depois e a possibilidade de alcançar algum tipo de acordo na Ucrânia? some sort of settlement. Porque, de alguma forma, na cabeça de Donald Trump, eles estão tão cansados da guerra na Ucrânia que aceitariam qualquer coisa que ele colocasse na mesa. Anything that Donald Trump is willing to put on the table. As I said, the Russians are humane people. They have souls. Como eu disse, os russos são pessoas humanas. Eles têm alma e prefeririam não sair por aí matando pessoas. Mas a Rússia busca vitória. No talk of É isso. Não se fala em compromisso na Rússia. Nenhum. Absolutamente nenhum. Tolerância zero para isso. Eles querem o fim da guerra, mas querem a vitória. Sem paz, sem vitória. Esse é o lema. Sem paz, sem vitória. Essa é a realidade. Vladimir Putin,
Ele está vencendo de lavada. Tudo está indo a favor dele agora. E sem paz, sem vitória. Você não se encontra com as viúvas dos soldados caídos e promete vitória para depois trair essa promessa. Existe um motivo pelo qual Vladimir Putin tem 85% de aprovação em tempos de guerra sob sanções, porque ele é visto como um líder eficaz. Uma das coisas que o torna um líder eficaz é sua consistência. Eles confiam nele porque quando ele abre a boca e fala, é isso que acontece. Não há mistério sobre qual é a posição russa. Os russos já articularam várias vezes, o próprio Vladimir Putin. Nenhum mistério. Só o Ocidente é que cria mistério e intriga. Mas do ponto de vista russo, seu líder tem sido direto. Os russos estão nisso para vencer. Estão nisso para vencer. O que o Ocidente não entende sobre isso? Vitória significa vitória. Não significa rendição, compromisso, conflito congelado ou qualquer coisa do tipo. Vitória significa vitória, conforme definido pelo presidente russo, desmilitarização, desnazificação, sem adesão à OTAN. Quando falamos sobre unidade entre os países do BRICS, todos concordam que Joe Biden fez algo que ninguém mais poderia ter feito pelo BRICS, no sentido de unir todos eles. Isso quer dizer o Biden? Sim, Biden, antes de Trump chegar ao poder. Mas parece que Trump é melhor do que Biden. É que o BRICS sob o Biden. Reunindo China e Índia de uma forma que ninguém conseguiu antes. Quero dizer, porque tanto o Brasil quanto a Índia eram os elos fracos no BRICS. Elos fracos. A Índia era mais fraca que o Brasil. Sim. Quero dizer, é por isso que a cúpula brasileira não foi o sucesso estrondoso que poderia ter sido, sabe, depois de Kazan. Os russos deram todas as chances para que isso acontecesse. Mas o Lula tá nervoso. Ele tem um gabinete cheio de pessoas pró-Trump e pró-América. A Índia, sabe, vai sediar no ano que vem. E há muita preocupação sobre o que poderia acontecer. Bem, meu Deus, não há mais preocupação. Obrigado, Donald Trump. Agora você tem todos os 5 líderes do BRICS, os membros centrais originais, dizendo, estamos na mesma página, estamos juntos nessa. Você tem o Irã, agora um membro do BRICS, se beneficiando disso. Donald Trump, sabe, pegou a cola Elmer's que mantinha o BRICS unido e agora foi substituída pela melhor super cola que existe. Quero dizer, sabe, o BRICS eu ainda acho que China e Índia são um grande problema. Mas graças a Donald Trump, a liderança dele está dizendo, precisamos nos dar bem, precisamos resolver essas coisas. E a Índia está tão irritada com os Estados Unidos agora por tê-los traído. Eles tentaram ser bons amigos e só foram traídos repetidas vezes. E acho que o Brasil acabou. Eles são a China, quer dizer, são uma versão leve da China. Então os Estados Unidos perderam o Brasil, mas perdemos toda a América do Sul. É simplesmente ridículo o que está acontecendo agora. Estamos tão mal que Venezuela e Colômbia estão falando sobre um pacto de defesa mútua. Quero dizer, foi da Colômbia que James Story, o embaixador dos Estados Unidos, organizou a Operação Venezuelana. Ele foi expulso de Caracas, foi para a Colômbia e estava, você sabe, em Bogotá. Todd estava comandando uma operação anti-venezuelana que levou a pelo menos uma tentativa de golpe televisionada com Juan Guaidó e tudo aquilo. E hoje, Colômbia e Venezuela estão alinhadas. Eles são um time só. Então é isso. Obrigado, Donald Trump. Só um presidente poderia ter feito um trabalho melhor para tornar o BRICS viável do que Joe Biden. E esse é Donald Trump, que fez campanha dizendo que iria destruir o BRICS. That's Donald Trump, who ran on a platform saying that he's going to destroy BRICS. E veja o que está acontecendo no sul do Cáucaso. Veja, o Irã está falando sobre estabelecer um novo corredor que conecta o Irã ao Mar Negro através da Armênia. Eles estão falando sobre isso. E com o novo acordo, eles estão melhorando o relacionamento com a Bielorrússia. Segurança, defesa, tudo. Eles estão fazendo isso. Com a Bielorrússia. Bielorrússia, sim. O presidente do Irã disse... Ah, Irã. Achei que você tinha dito Azerbaijão.
No, dobry sora. Sim, Ira. Sim, sim, sim. Tá tudo mudando, Scott. But look Mas veja o que aconteceu com o Azerbaijão. Você está acompanhando isso, certo? following this, right? Sim. They tried to play stupid games in Ukraine. Eles tentaram jogar jogos estúpidos na Ucrânia e a Rússia simplesmente destruiu todo o petróleo deles. Explodiu tudo. Oil is contaminated. Agora o petróleo deles está contaminado com cloretos. Não pode ser processado em nenhuma refinaria. Eles estão perdendo centenas de milhões de dólares por dia. E como o Aliyev é um idiota, os russos simplesmente mobilizaram sua força de reserva estratégica e os Urais agora desceram para substituir o Kinkoy do exército. Se o Azerbaijão não tomar cuidado, você vai ter uma invasão russo-iraniana que acaba com o país em um dia, talvez uma semana. O exército azeri não sobrevive à guerra moderna. The Azerbaijani army can't survive modern warfare. E acredite em mim, a Turquia não faria nada se isso acontecesse. Turkey can do nothing. Again, A Turquia não pode fazer nada. Mais uma vez, a Turquia é só bravata. Entenda o seguinte, para projetar poder militar na Síria, os turcos precisaram de preparações massivas, grandes bases, bases logísticas e tudo mais. A Força Aérea Turca não duraria um momento sequer sobre os céus do Azerbaijão se fosse contestada pela Rússia. E essa guerra acabaria muito rápido. Se você se lembra de como os azeris incorporaram drones turcos e dominaram os armênios, as tropas armênias simplesmente não tiveram chance alguma. Esse é o futuro do Azerbaijão. Eles vão descobrir que toda a sua blindagem foi destruída, toda a sua logística foi cortada, seu comando e controle não existem, e se moverem, morrem, e vão se render. Todo o exército azeri vai se render em menos de uma semana. The Azeri army will surrender inside of a week. And Baku will be jointly occupied by the E Baku será ocupada conjuntamente pelos russos e pelos iranianos. É isso que vai acontecer. A Rússia não vai brincar. A Rússia não vai permitir que se desenvolva uma frente sul. A Rússia não vai deixar a Turquia se projetar. Você viu a reunião entre o presidente turco e o presidente georgiano. A humilhação total que foi imposta ao presidente georgiano. Sabe, os turcos, você tem que permitir que os turcos mesquéticos retornem à sua terra natal, na Adjária, para que eles possam se tornar, para que a Turquia possa, então... Bem, acho que existe alguma cláusula obscura de tratado que diz que a Turquia tem o direito de intervir na Adjária para proteger a população islâmica. the Islamic population. So Turkey wants the Islamic population brought back 150. Então a Turquia quer que a população islâmica volte. 115 mil pessoas que foram deportadas por Stalin em 1954. Isso é simplesmente humilhante para os georgianos. Assim, a Geórgia pode acabar recorrendo à Rússia em busca de proteção. Sabe, você vai ter bases russas na Geórgia, e se o Azerbaijão não tomar cuidado, pode deixar de existir. E isso nos leva à Armênia, cujo primeiro-ministro está jogando jogos tolos neste momento. Sabe, a melhor proteção que os armênios já tiveram foram os russos. Mas a Rússia não esteve lá para eles na última guerra. Bem, vou te dar uma dica. Se Vladimir Putin está voando para sua capital e você não vai recebê-lo no aeroporto, deixando-o esperando no avião, meio que querendo colocar Vladimir Putin em seu devido lugar, isso vai voltar para te morder. That comes back to bite you. And that's what happened in Armenia. E foi isso que aconteceu com a Armênia. Você não deixa o presidente russo esperando na plataforma por alguém para recebê-lo. E a Armênia fez isso. Agora estão pagando o preço. Mas os russos não vão deixar o sul do Cáucaso se tornar uma segunda frente. Eles vão cortar isso pela raiz. E para os iranianos, eles adorariam nada mais do que entrar lá, sabe? Porque existe aquela enorme base israelense do Mossad dentro do Azerbaijão que ajuda nos ataques. Os iranianos adorariam resolver essa questão de uma vez por todas. Então é um jogo perigoso que o Aliyev está jogando. Mas ele está indo à falência agora porque não consegue vender o petróleo deles porque é ruim. É um petróleo ruim. Tem cloretos. Nenhuma refinaria quer esse petróleo. No refinery wants to take this oil. Who has convinced Donald Trump? Quem convenceu Donald Trump de que ele pode, de alguma forma, ir ao corredor de Zangezur, à Armênia, ao Azerbaijão? Parece-me um projeto britânico. Não sei como Donald Trump foi para lá. Well, I can't remember his first name, but Barack. Bem, não consigo lembrar o primeiro nome dele, mas Barhak acho. Tom Barhak.
Isso, Tom Barrack é o embaixador na Turquia. E ele parece estar por trás de tudo isso, porque agora é enviado especial para o Líbano e agora é enviado especial para, sabe? Acho que ele é o embaixador de Zangezur, porque foi ele quem chegou lá e, sabe, vendeu essa ideia para os armênios e os azeris. 46 quilômetros de asfalto, sabe? Como você defende isso? Não dá. É simplesmente estúpido. How do you defend that? You can't. It's just stupid. Stupid. Muito obrigado, Scott, por estar conosco hoje. Oh, it's a pleasure. É um prazer. Sempre sinto que te decepciono, porque sabe, você quer uma conversa intelectual sofisticada, como as que tem com aqueles outros caras. With these other guys, It was but amazing. Yeah, it was Foi incrível. Sim, foi incrível. Estamos muito felizes que você recuperou seu passaporte e pôde ir para a Rússia e todo mundo está feliz. Bem, a viagem foi inacreditável. Nosso público adorou você, sim. audience love you. Yeah. it was the most. I mean, I've been doing, Foi a experiência mais... for a long time. Quero dizer, eu venho fazendo, sabe, o que chamam de diplomacia popular há muito tempo. E então, sabe, fui e falei ao parlamento iraquiano. Já me dirigi a parlamentos ao redor do mundo. Já participei de preparações intensas para uma variedade de questões. Esta semana que passei na Rússia foi a semana mais intensa que já tive fazendo diplomacia popular. Meus anfitriões chegaram e disseram, bem, estamos felizes que você está aqui. Came in, they said, Está pronto para trabalhar? E eu disse, podem me fazer trabalhar até o limite. E eles fizeram. Foram 5 dias de trabalho ininterrupto. Mas o que fizemos é inestimável. but it's what we've done is invaluable. We just published the first of the interviews. Acabamos de publicar a primeira das entrevistas. Eu fiz mais de 30 entrevistas e publicamos a primeira hoje com a Yana Lantranova. Algo assim. Pedi desculpas a ela, pessoalmente, porque na entrevista eu me atrapalhei, porque, como você disse, eu nem consigo pronunciar Zangezur. Você quer que eu pronuncie outros nomes. Mas se você viu a Ursula von der Leyen dizendo ao Trump para devolver as crianças ucranianas, os russos roubaram as crianças e todo esse tipo de coisa. Bem, a Yana é a garota russa que resgatou as crianças dos vilarejos que foram bombardeados pelos ucranianos, matando os pais e deixando as crianças abandonadas em porões. The children abandoned in basements. She's the one that went under fire and rescued these children. Ela foi quem enfrentou tiroteios, resgatou essas crianças e as tirou de lá. Ela tentou levá-las para a Ucrânia, mas os ucranianos não as aceitaram. Tentou levá-las para a Europa, mas lá a rotularam de terrorista pelo que estava fazendo. Então elas foram para a Rússia, onde foram bem cuidadas, totalmente registradas e protegidas. Os russos listam seus nomes, não estão escondendo isso de ninguém. Se uma família ucraniana diz, essa é nossa criança, a Rússia devolve para a família. Esse é o objetivo, para que elas não morram em um porão. The whole purpose is it was so they don't die in a basement. And this is the girl that did it. So that's the first interview E essa é a garota que fez isso. that we published. Então essa é a primeira entrevista que publicamos hoje. E vamos publicar entrevistas, pelo menos uma por dia, talvez até 2 por dia daqui para frente. Como eu disse, temos 30 entrevistas, então temos material para 2 semanas. This will just Mas isso vai te surpreender, porque cada entrevista expõe as mentiras do Ocidente, as mentiras absolutas do Ocidente. E também apresenta às pessoas o quão decente o povo russo é. Quero dizer, são seres humanos decentes. Eles não são perfeitos, de forma alguma. Eles cometem erros. Tem algumas ideias com as quais eu não concordo. E tudo bem, eu também tenho ideias com as quais eles provavelmente não concordam. that's okay. I have ideas they probably don't agree with. But at the end of the day, what we do agree upon is that we have to Mas no fim das contas, o que concordamos é que precisamos aprender a conviver. Precisamos viver em paz uns com os outros. E essas entrevistas expõem a realidade da Rússia como nada que ninguém jamais fez antes. Posso dizer honestamente que o que aconteceu na semana passada é algo único na Rússia, nos anais das relações entre Estados Unidos e Rússia. E eu realmente sinto que se eu caísse morto de ataque cardíaco hoje, teria realizado algo realmente grandioso com isso. Mas ainda há mais a ser feito. Pretendo voltar em novembro e continuar com isso, porque até termos paz, não dá para descansar sobre os louros. peace. You can't rest on your laurels. This was a good start. But Isso foi um bom começo, sabe? Mas ainda há muito trabalho a ser feito.
Mas essa última semana foi memorável em todos os sentidos. Estou muito feliz por ter feito isso. Estou feliz por estar em casa porque, cara, me senti como um boxeador depois de 15 rounds, totalmente exausto, espancado e tudo mais. E isso era depois de cada dia, depois acordar na manhã seguinte e ter que começar tudo de novo. Mas foi um projeto tão valioso, e o Melitemu que entrevistei, sem exceção, foi uma entrevista maravilhosa que trouxe uma visão única sobre isso. Então sim, é muito legal. Great. Ótimo. Muito obrigado, Scott. É sempre um grande prazer. Até breve. Ok, tchau, tchau.